Olá, vamos a mais uma dica literária? O Peso do Pássaro Morto, de Aline Bay. Esse livro foi vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura de 2018. É um livro forte, porque ele trata do aspecto feminino da vida, a vida feminina, e vem com a questão de quanta dor nós mulheres nessa sociedade somos capazes de suportar. É lógico que essa é uma pergunta que é muito pessoal, à medida de cada uma, mas o livro também traz a reflexão de que a proposta do livro é de que não há cura. A cura, ela se dá enquanto a gente vive. É vivendo que a cura pode ou não se dar. Então, ela conta a história de uma mulher e ela vai passando pelas várias fases etárias, né? Acaba nos 52 ou 53 anos, 52 está aqui em cima. E aquela menininha cheia de sonhos, cheia de cuidados do pai e da mãe, e que tem um vizinho, um senhor de idade, e que ela se espelha, e ela olha, e ela aprende com ele, e ela, sabe? Uma figura, é uma história muito comum, muito normal, é uma história de nós mulheres, da nossa vida. E ela cresce, esse senhor vem a falecer, e ela vai crescendo, e ela amiguinha na escola, e como é que as coisas vão se dando, e essa amiguinha também falece, e então sempre há rupturas, as rupturas vão acontecendo daquilo que lhe é mais querido, daqueles que lhe são mais amados. Em determinado momento, ela na juventude, aos 17 anos, ela passa por um trauma, uma situação dessas que todas nós vivemos, sem que nem porquê, que mudam o rumo, o destino da nossa história. Ela queria ser a aeromoça, ela tinha sonhos, ela tinha projetos, mas algo acontece e de uma maneira espetacularmente sem sentido, ela sofre um estupro e a história desse estupro, que não, a peculiaridade dele é que torna a história muito forte, e dali ela se vê grávida. E ela não conta a ninguém que aquela gravidez foi fruto de um estupro. Então também o acolhimento é diferente. O acolhimento é diferente. Então você fez, então agora você se vira. E aí ela tem que se virar. E o sonho de aeromoça vai embora, o sonho de continuar os estudos vai embora. E como é que vão se dando as fases? Como é que ela consegue lidar com aquilo, com aquelas dores, com aqueles traumas, com aquela criança que, por mais que ela ame, e ela ama, mas é o símbolo vivo daquele trauma. Então é muito forte. E como ela lidar, como é que ela passa. A história é muito bem narrada, é muito bem... Tem uma leveza, tem uma sutileza, tem uma delicadeza e ao mesmo tempo a narrativa é muito afiada para tratar desse assunto. Eu recomendo a leitura, sim.
E ela tem uma peculiaridade, a escrita. Ela não segue, assim, só para mostrar. Isso aqui é um texto de um romance, um drama. E você vê que a escrita, ela é completamente diferente. Ela não segue o padrão que a gente está acostumado. A pontuação, os pontos, parágrafos, as maiúsculas. Então, cada leitura que a gente faz, a gente pega a voz do autor. Eu tenho essa sensação. A gente pega o pique do autor. Então a gente vai lendo e a gente pega a cadência dele. Ela não tem cadência. A gente se perde. Porque nós que quando estamos lendo, a gente já está acostumado com ponto, vírgula, com parágrafo, né? Ela não segue isso, então isso é meio perturbador. Não é um empecilho, mas é exatamente para mostrar, para causar a sensação, essa perturbação, essa angústia, que é a vida dela, da protagonista. Então, ela consegue, a Aline consegue passar isso muito bem. E eu acho que todas nós mulheres, num sentido ou no outro, conseguimos nos ver aqui. Então conta a história dela, desde criancinha, e vai até a sua morte. Conta a história toda da moça, né? E nessa narrativa, que é sutil, é delicada, mas é afiada e é pesada e é angustiante, porque a própria leitura, a cadência da leitura, que é uma coisa muito importante, ela meio que não é que ela se perde, é que ela é perturbadora. Você não sabe se ponto, se continua, se não continua, se aqui é para ter um ponto, para ter uma vírgula, como é que continua o raciocínio, como é que continua a ideia. Muito interessante. No começo eu fiquei meio... Pô, peraí. Entendeu? Não teve revisor, não? Não teve um revisor para esse texto? Mas não, é proposital, é para causar essa angústia mesmo, quer dizer, porque é a vida dela em curso. E é a nossa vida. Quando eu digo nossa, das mulheres, a gente carrega um fardo diferenciado dos homens nessa sociedade. O peso das situações é diferenciado para a gente. E a Aline consegue passar muito bem essa diferença, né? Não dei nenhum furo de reportagem, como eu digo, né? Fica a dica, é uma ótima leitura que mexe, faz a gente pensar e repensar alguns valores, algumas coisas que a gente vive, pensa. No mais, beijo no coração e boa leitura.